Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a esse canal do Nosso Lar, do Centro Espírita Nosso Lar. Estamos em Pinhais, esse Centro Espírita em Pinhais, numa cidade metropolitana de Curitiba. Então sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 16. Antes eu vou ler, então. Eu não me apresentei, meu nome é Mayra, eu sou uma trabalhadora e voluntária do Centro Espírita Nosso Lar. Então eu vou ler primeiro uma mensagem. A cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas. Ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda seus braços eficientes no cultivo do bem, para que quando os recolher, os traga cheios dos frutos abençoados da felicidade e do amor. Então nós vamos fazer a oração primeiro, antes de a gente começar a reflexão. Então, amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por estar nesse momento em oração, pedindo o conhecimento e te pedimos o amparo para que a espiritualidade, os nossos mentores, nos ajudem a colocar todo o conhecimento na nossa vida prática. Que assim seja. Então a reflexão é sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, primeiro, a gente vai observar, perceber que Jesus ele dá uma instrução clara, objetiva, com duas ideias opostas. Quando ele fala não se pode, ele diz que seu sim seja sim, que seu não seja não. Servir a dois senhores, então aqui ele nos propõe já logo de cara que nós temos que fazer uma escolha. Não existe meio termo. Então vamos tentar conceituar um pouco essa questão de servir a Deus. Quem são as pessoas que servem a Deus? Então nós podemos dizer que todas as pessoas estão procurando se aproximar cada vez mais na vida prática, na vivência dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Ele está a um passo de servir a Deus. Todas as pessoas que estão vivenciando, que não buscam a sua consolação no mundo, mas que estão conduzindo a sua vida mesmo, com abnegação, com devotamento, dentro da proposta de Jesus Cristo, são pessoas que estão servindo a Deus. E quando a gente fala em proposta de Jesus Cristo, a gente pensa, mas que proposta? Jesus ele nos propõe que vivamos o amor ao próximo, que vivamos a renúncia, o algo a mais. Então esses são os servidores de Deus. E Mamon? Mamon quer dizer riquezas, quer dizer posses, ouro, tudo aquilo que nos leva a ser materialistas. Mas quando Jesus traz essa instrução para todos nós, ele está dizendo que ele é contra os bens materiais, as riquezas? Então, Jesus ele não é contra. Na verdade, ele já nos ensinou que toda a riqueza, todos os bens materiais, ele serve sim para o progresso do mundo. Deus nos concede para que tenhamos progresso. Mas Jesus ele está nos alertando, Ele diz,
a verdade, que ele é a verdade que ele vai dissipar as trevas, né? Eu vim trazer a verdade para dissipar as trevas. Então Jesus ele veio trazer um alerta para todos nós com relação a isso, pelos perigos que nós podemos ter com relação às riquezas, né? Aos bens materiais. Então, Jesus nos alerta principalmente com relação aos vícios, né? Com relação ao apego desmedido, tudo que nos faz nos tornarmos escravos dos bens materiais ou de tudo aquilo que provém dos bens materiais. E Jesus ele nos alerta principalmente com relação a tudo isso para quê? Para que não nos tornemos pessoas doentes, pessoas sem equilíbrio, preguiçosos, avarentos, tudo aquilo que pode diminuir, pode estacionar o nosso desenvolvimento, ou seja, o nosso aprimoramento moral. E um dos maiores perigos que Jesus ele nos alerta, né, com essa instrução é a questão do apego. Hoje nós estamos vivendo, né, nesse momento aí histórico da transição planetária, onde nós estamos participando e vendo aí de uma desencarnação em massa, né, de muitas pessoas que estão perdendo bens, que estão perdendo o emprego. Né? Hoje o nosso clima mudou muito. As mudanças climáticas fazem com que de uma hora para outra venha aí um ciclone bomba e derrube sua casa. Então, muitas coisas a gente está vivenciando hoje. E se nós estivermos apegados em demasia, né, os bens materiais, a gente vai perder o equilíbrio, chegando ao desespero, podendo ficar doentes, né, emocionalmente depressivos e chegar ao ponto até do suicídio. Então, essa proposta de Jesus é um cuidado que ele está tendo, né, para que a gente se cuide, para que a gente se proteja dessa questão. A Joana de Ângeles, ela nos fala que nós estamos perdendo muito tempo e estamos comprometendo a nossa saúde em busca de coisas, de sensações, em busca do supérfluo. Ela diz que tudo isso que nós estamos gastando a nossa saúde não vai nos ajudar, né? Como diz Jesus, são os tesouros que nós não vamos aproveitar. E com isso, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos, né? Agora, gostaria que vocês pensassem. Qual é a sua mais valiosa propriedade nesse momento? O que pensam vocês? Qual é a mais valiosa propriedade que vocês têm agora? Como disse o Emmanuel, o que você pensou, você vai poder levar depois de desencarnar? Sim ou não? Mas se eu não posso levar, então o que é meu de verdade? Qual que é a minha propriedade? Então, a gente vai ver lá no Evangelho, onde Pascal nos explica sobre isso. É a instrução dos Espíritos, onde ele fala a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Qual é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo do que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste.
Então, nossa casa, nosso carro, celular, propriedade, nosso trabalho, prestígio, o poder, a família, né? A saúde, nossa beleza, juventude, nem mesmo o nosso corpo nós vamos levar. Nós vamos levar apenas as qualidades morais, isto é, os frutos dos talentos concedidos, né, por Deus, os frutos que Ele nos deu, isso nós vamos levar. E a inteligência é um desses talentos. Então, disse Jesus, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos serão meus bens amados. Então, vamos levar aquilo que fazemos de bom, porque aquilo que fazemos com amor verdadeiro ao próximo, esse nos pertence eternamente. Ninguém nos tira. Mas aí, mais uma pergunta. Se a gente vai levar só o conhecimento, os frutos da inteligência, as virtudes morais, quanto tempo nós estamos gastando por dia para aprimorar esses conhecimentos? Quanto tempo? Quanto tempo eu gasto para aprimorar meus conhecimentos e colocar os meus conhecimentos em prática? Então, lá no capítulo 6 também Jesus diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então, quando a gente fala em adquirir conhecimento, a primeira coisa que nós temos que ter noção é do estudo, é da leitura, é de estarmos sempre estudando, tendo conhecimento e praticando, colocando em prática. Porque Jesus, Ele nos pede para fazer a mais. O que eu estou fazendo de a mais agora? O que eu faço de a mais para o planeta, por exemplo? Ou nós, como nós espíritas, achamos, né, que como estamos na transição planetária e vamos passar para o mundo de regeneração. E quando chegar ao mundo de regeneração, o nosso planeta, o planeta Terra, ele vai ser transformado de uma hora para outra, num passe de mágica. Nunca paramos para pensar? O André Trigueiro, ele traz essa questão muito importante. E nós não sabemos como que vai ser o mundo de regeneração. Nunca pensamos que como que vai ser do ponto de vista físico, químico e ambiental, como que vai ser o nosso planeta? Será que ele vai ter água? Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, a maior ameaça que o nosso planeta tem é o consumismo, é o mamon. Cada vez mais as pessoas consomem. E não adianta nada eu ficar incomodada de assistir na televisão que estão desmatando o Amazonas, se eu cada vez mais estou consumindo carne. Então, nós temos que pensar. E isso faz parte do ensinamento de Jesus. E agora, pensando em fazer a mais, nós vamos trazer agora também a parábola do rapaz. Ele vai fazer o fechamento da nossa reflexão hoje. Então, diz assim: aproximou-se de Jesus um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus:
Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então vamos analisar essa situação. Vamos trazer para o dia de hoje. O rapaz jovem, com saúde, com juventude, bonito provavelmente e rico. Por que ele foi até Jesus então, se ele já tinha tudo para ser feliz? Já tinha tudo, mas ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus porque aquilo que ele tinha não era o bastante. Ele queria mais. Ele sentia dentro dele o vazio existencial. E ele foi atrás de Jesus e perguntou: o que eu faço? Jesus responde: você tem que seguir os mandamentos. E ele respondeu: mas eu sigo os mandamentos. E nós? Nós já seguimos os mandamentos? O primeiro passo que Jesus nos dá é esse: observar a lei, seguir os mandamentos. Será que eu já estou seguindo os mandamentos, que é o primeiro passo? Porque Jesus, ele quer mais. Ele quer mais que a lei. E quando ele diz, vende tudo e segue-me, ele está pedindo para a gente vender todas as nossas coisas, dar para os pobres ou dar para uma igreja e seguir a Jesus? Não, ele está dizendo, coloca tudo isso, tudo que você tem e faz o bem. Faz o bem para todas as pessoas. Então, para terminar essa reflexão, eu quero dizer assim, Jesus, ele tem essa preocupação porque ele quer nos dizer, não adianta só deixar de fazer o mal. É necessário também, a partir de agora, que todos nós façamos o bem. O bem para nós e o bem para a humanidade. Então eu agradeço a atenção e quero agora terminar esse pensamento e fechar com uma oração. Então, amado Mestre Jesus, querido Deus, nós te agradecemos por estar nesse momento procurando nos instruir cada vez mais e te pedimos que todas as instruções se tornem em nossas vidas ações práticas que façam a mudança no nosso mundo e no nosso planeta. Que assim seja. Agradeço a todos, muito obrigada.